Nelson, eu acabei conhecendo o Nelson em São Paulo a primeira vez. Quer dizer, a primeira vez que eu ouvi falar do Nelson, porque eu tinha um cliente que tinha uma equipe de Fórmula Super V. Aquele ano que começou a Super V aqui no Brasil, que foi um sucesso danado. Então eu tinha um cliente lá na agência que tinha uma equipe de Super V. E toda a corrida que o sujeito ia, ele voltava para trás na segunda-feira, quando a gente ia conversar com ele, para perguntar para ele como é que foi a corrida. Ele falou, nossa, tem um sujeito, um cara de Brasília, que olha, ele é infernal. Ele faz o motor dele, ele prepara o carro, não sei o que, ele chega sempre na frente da gente. Ele tinha um esquema bastante forte, patrocínio, era uma coisa já para o lado bem profissional, diferente do que naquela época tinha. E tinha lá um sujeito que com a Kombi dele estava sempre chegando na frente. E esse cara era o Nelson. No meio do campeonato de Fórmula Super V, ele estava ganhando todas as corridas, e o pai do Eduardo Prado falou, olha, se você ganhar esse campeonato esse ano, nós vamos arranjar patrocinador para você, patrocínio para você ir para a Europa correr de Fórmula 3. Isso para mim era uma coisa que é impossível, porque já saí de Brasília para chegar em São Paulo, arranjar um patrocínio em São Paulo e conseguir bater os paulistas, para mim já era uma coisa do outro mundo. Agora sair do Brasil e para a Europa, correr de Fórmula 3, você não pode imaginar as dificuldades que... Eu não poderia imaginar as dificuldades de poder existir nisso. Então eu tinha um medo maior do mundo de fazer acontecer. E o Chico Rosa, o Lu, o Edu, eles me convenceram que não teria nenhum problema. O Lu até a última semana falou, não, eu vou com você, não tem problema, o Lu fala todas as línguas. Não vai ter nenhum problema. E na última semana de ir embora, não fui sozinho, né? Tinha um patrocinador, tinha cerca de, quase naquela época, $32 mil, que foi o patrocínio da Brastemp e da Arno. Eu conheci o dono da Brastemp, o Dr. Itinic e o Felipe Ara, que me ajudaram naquela época. E malas prontas e direto para a Inglaterra. Você vê, eu quando fui para a Inglaterra. Fui para a Inglaterra em dezembro de 76. A grande aventura começou. Cheguei na Inglaterra em Gatwick. Gatwick para mim parecia dentro de casa, porque o Chico já me explicou tudo. Você vai sair da alfândega, você vai virar à direita, aí você vai entrar numa salona enorme, que você vai ver o horário do trem para Londres. Então aquilo era uma confiança. Imagina se eu não sei aquilo, eu não saía daqui. Então você vai pegar o trem, você vai até Victoria Station, ou você pega um táxi. Então vai pro hotel que tinha reservado. Então, sabe, aquilo tudo no meu livrinho, na minha cabeça. Então essa foi a minha grande dificuldade, de enfrentar isso tudo, porque eu sabia que no dia que tivesse o carro, as ferramentas e as coisas na mão, esse era coisa que eu não teria mais problema. Eu fui para March para comprar o carro ou fazer o contrato para correr pelo time March. Eu fui recebido tão friamente lá, no negócio, você corre, você tem 19 corridas, você não pode testar, você tem 2 testes, isso, aquilo, você paga, você vem aqui na hora das corridas. Aí eu falei, não vou fazer isso não. E comprei o carro. Eu compro o carro, depois resolvo o que eu vou fazer. Aí fui para a Itália comprar os motores. Na Itália eu fui muito bem recebido pelos italianos. Pelos irmãos Pedrazani, que eles fazem os motores da Fórmula 3 até hoje. E com os Pedrazani, eles me mudaram a ideia. Por que você não vai fazer o campeonato europeu, morar aqui na Itália, isso, aquilo? Faz o seu time, contrata um mecânico italiano, compra um caminhãozinho velho e faz o campeonato europeu. E certamente eu diria que o Nelson foi o piloto brasileiro desses que eu participei
mais de perto, assim, o piloto que saiu daqui mais bem preparado de todos? Quando eu decidi para fazer o campeonato europeu, fazer o meu próprio time, vocês podem imaginar agora, eu não imaginei na época, os problemas que ia acontecer comigo, que ia surgir para o meu lado. Porque eu fiz um campeonato que foram 16 corridas em 15 circuitos diferentes, em 12 países diferentes. Então eu viajei toda a Europa num ônibus, era um ônibus 3/4 que tinha metade, tinha onde eu morava, eu passei 8 meses morando nesse ônibus, a outra metade era a garagem do carro, era onde tinha os pneus, as partes de reposição e tudo. E com esse ônibus eu atravessei a Europa de cima para baixo, de baixo para cima, 10 vezes. Da Suécia à Sicília, da Áustria até Madrid. Então eu fiz a Europa inteira viajando nesse ônibus. E 1000 problemas, problema de alfândega, problema de motor do ônibus quebrar. Então, no fim, eu já estava um esperto em motor diesel, eu já estava um esperto em furar fila em alfândega, em passar, porque em alfândega, quando tem todos os caminhões, você tem que fazer, com aqueles carnês, você tem que entrar nas filas, eu passar pela frente de todo mundo, brigar com todo mundo. Então, mas isso, o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Uma das coisas que ele mais estranhava e que ele não estava muito seguro de ir, era de mudar a vida completamente. Ir sozinho para a Europa, o dinheiro curto, porque qualquer dinheiro para o Nelson é sempre curto, porque ele investia tudo no carro de corrida. Se sobrasse $10, ele não ia trocar um sanduíche por um jantar. Ele compra numa porca nova de titânio, mandava fazer uma peça diferente, trocava a carenagem. Então o dinheiro sempre foi curto. Então ele tinha que viver num hotelzinho aqui, num hotelzinho ali, era sanduíche, a comida chinesa. O que tivesse mais em conta é o que ele comia e onde ele ficava. E tudo era canalizado para o carro de corrida. O carro de corrida era a verdadeira estrela lá. Ele era o mecânico e o piloto para servir o carro, que era o carro que ia ganhar. E até hoje, assim, o carro de corrida dele é o melhor carro no campeonato. Também uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, eu no Brasil não tinha feito nenhuma corrida na chuva. E metade do campeonato do campeonato europeu, que começou em março, em pleno inverno, a metade das corridas foram tudo no molhado. Então até eu conseguir botar o carro no chão no molhado, passei 6 meses correndo atrás do pessoal. Já no campeonato inglês, que eu resolvi fazer em 1978, porque era um campeonato com maior prestígio, com maior publicidade, e também que tinha outro brasileiro, que era o Chico Serra, nesse campeonato. Então eu decidi ir para a Inglaterra fazer esse campeonato de Fórmula